eu queria entender o que faz, por exemplo, aquele grupo ver 2 homossexuais na rua e matar eles. Porque eles estão achando que aquele grupo é o responsável por tudo que tá ruim. Então ele vai lá e elimina eles. Sim. O que é esse movimento de eleger inimigos? Que acho que é mais profundo ainda da explicação que tu deu. Por que se elege o antissemitismo, a homofobia, o racismo? Se elege grupos que se eu acabar aquele grupo, a minha vida vai ser boa de novo. Porque ele vê o homossexual, ou ele vê o judeu, ou ele vê qualquer pessoa diferente que eles julgam pertencer a grupos aos quais eles consideram inimigos, não como um indivíduo ou como uma outra pessoa qualquer que pensa diferente. Ele vê como obstáculo a se atingir esse mundo perfeito que ele quer atingir. Então, assim, é totalmente antidemocrático, né? Porque a democracia é o convívio dos contrários, justamente. Mas quando você vê um sujeito que ele representa aquilo, um impasse, né? Ele representa um impasse para você transformar o mundo... Então você tem que eliminar ele, né? E o que o nazismo fez? O nazismo fez isso. Ele eliminava tudo aquilo ou todas as pessoas que ele acreditava que eram um impasse à visão de mundo perfeita dos arianos e tudo mais. E o comunismo é a mesma coisa. Ele queria eliminar todos aqueles que tinham um pensamento burguês, o próprio romantismo foi desconstruído, dizendo que era aspirações burguesas. E os caras chegam ao ponto de achar que o seu próprio eu, a sua individualidade, ela não existe. O coletivo é mais importante do que a individualidade. Você não tem mais individualidade. Você pertence a um coletivo e você não é mais você se torna um número, né? E quando isso acontece, tudo aquilo que vai trazer um pouco de personalismo. Por que o mal na China e o Pol Pot também ali no Camboja, ele elegia, por exemplo, ele acabou, por exemplo, com as roupas, as cores das roupas, né? As pessoas não podiam usar, por exemplo, roupa, sei lá, azul, o outro amarelo, o outro verde. Todo mundo tinha que usar um uniforme negro. Todo mundo usava a mesma roupa. A sociedade inteira usando a mesma roupa. Porque ele queria uniformizar tudo. Você não tem mais gostos pessoais. Você acaba com... Porque o gosto pessoal é uma aspiração burguesa, individualista. Então, quando você tem essa lógica coletivista, principalmente, de que tudo tem que ser padronizado, né? Enfim, tudo aquilo que apresentar uma resistência vai ter que ser eliminado. E aí cai naquilo também que é da psicopatia, né? Nós temos entraves morais, né? Eu tenho um entrave aqui que, por mais que eu odeie aquele cara que fez alguma coisa errada pra mim, eu não vou lá matar ele, né? Mas se você vive numa anomia, se você vive num lugar, numa situação onde não é regida pela lógica, pelo direito, quando eu digo direito, não o direito da Constituição, mas um direito mínimo que possibilite um convívio dos contrários, é muito perigoso isso, porque você pode chegar num estágio que você desconstrói tudo, uma espécie de niilismo em excesso. O Camus fala isso, o Albert Camus fala no livro O Homem Revoltado, ele fala muito sobre isso, que o nazismo e o comunismo, ele produziu isso no século XX, né? Você chega numa hora que você acabou com todos os seus entraves morais e você acaba sendo uma espécie de psicopata. Você não tem mais empatia. Então, para você matar um homossexual ou todos os homossexuais de um país, é a mesma coisa, né? Tanto faz você eliminar um como eliminar, sei lá, a população inteira de um país. E isso é o que aconteceu com o Holocausto, com o nazismo, né? Não é mais o banqueiro judeu que está me explorando. Eu quero acabar com todos aqueles de ascendência semita, né? No caso judaica, e para promover o meu mundo perfeito e tudo mais, dos arianos. E, se possível, eu mato em série. Então, tanto faz você dar um tiro num sujeito que antigamente era um banqueiro que estava te explorando, ou numa senhora de idade que não tem nada a ver com isso, só por ela ser dessa origem você vai estar matando ela. Então, assim, quando você quebra esse entrave moral, aí que mora o perigo, né? Aí mora o perigo. Então, eu tenho a ideia de que todo ser humano, ele tem esse psicopata dentro de si. Eu tenho, tu tem, o Caio tem, o cara que tá nos assistindo, ele tem. O que eu vejo é que quando a gente se junta num grupo muito grande, esses mini psicopatas que todo mundo tem dentro começam a sair. Não sei por que isso acontece, mas parece que em grupo o ser humano consegue ser mais psicopata, digamos assim, do que ele seria se ele estivesse sozinho ou em dupla, só vivendo a sua vida. O movimento em grupo habilita o ser humano a deixar esse lado dele sair?
Eu acredito que sim, né? É o sentimento de rebanho, né? Você deve ter assistido aquele filme A Onda, né? Sim. Então, o que é a onda? É quando você justamente prioriza justamente a massa, né? E isso é um típico dos movimentos de massa. São os movimentos que eles vêm depois da Revolução Industrial e principalmente principalmente no século XX, né? Que é o movimento da cultura de massa mesmo, é tudo massificado, você perde a sua, de certa forma, identidade. E aí o que acontece? Esses são os males dos coletivismos diversos. O fascismo é um tipo de coletivismo também. E aí, por exemplo, quando você tem uma espécie de lógica que te permite liberar esse lado animal e você não tem o ordenamento legal para impedir isso, você não vai estar sendo avaliado pelo que a gente estaria avaliado agora. Por exemplo, se eu mato um cidadão na rua agora, o direito vai cair sobre mim e eu vou responder sobre o meu crime. Agora, se, sei lá, um país invade o Brasil e a gente é chamado a defender esse país e eu mato 50 inimigos que estão aqui em São Paulo, ao invés de eu ser punido, eu vou ganhar uma medalha, né? Então, tipo assim, depende muito do lugar, né? Eu acho que assim, eu acho que o entrave da lei, né? E aí vem a questão da punição. Eu acho que a punição, ela é necessária, né? Nesse quesito, eu não sou anarquista no ponto de achar que o ser humano ele tem uma índole boa, de que ele é o bom selvagem e de que ele vai viver pacificamente sem as regras, sem as leis. Porque se você tirar a questão da própria punição mesmo, seja ela, não tô falando só com prisão, mas de alguma punição que você vai receber por aquilo, você vai pensar, mesmo que você tenha vontade, você vai pensar 2 vezes antes de fazer aquilo, né? Mas assim, acho que tem alguma coisa na natureza humana que quando ele tá em grupo, o mal dele começa a sair mais. Eu vou te dar um exemplo bem bobo. Quando eu vou no estádio, eu sou lá do sul, quando eu ia no estádio do Grêmio, eu era tomado por uma sensação diferente de que se eu assistia o jogo em casa. Porque tava um grupo todo de azul ali e às vezes eu me pegava xingando o juiz. E se eu visse o juiz na minha frente, eu individualmente, eu não falaria isso pra ele. E eu lembro que eu comecei a xingar o juiz, eu pensei, o que eu tô fazendo? O que é isso? Porque eu tava naquele movimento de grupo. Agora, eu quero entender por que a gente tem esse dispositivo dentro da gente, quando a gente tá em grupo, a gente fica completamente maluco e se perde no nosso próprio eu. Eu acho que é o respaldo, né? Porque quando você tem quando você tá sozinho, você se sente desamparado de certa forma. Agora, quando você sabe que você pertence a uma torcida, a um grupo de skinhead, um grupo de punk, ou o que for, você tá sendo respaldado por iguais a você. Então, você não tá agindo, você não tá abandonado, né? Você vai ter um chão, né? Um lugar onde você vai estar. Esse negócio que você falou das torcidas é uma coisa muito curiosa. Porque o Goebbels, né? O Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, né? O Gauleiter de Berlim também, que era o prefeito de Berlim e tal. Ele era um sujeito muito inteligente, assim, era um sujeito muito sagaz, assim, ele era dramaturgo, foi dramaturgo antes, né? Meio que fracassado, assim, e tal, e encontrou no nacionalsocialismo, ele adere ao Partido Nacional Socialista com mais idade, né? Já depois da própria prisão do Hitler e tal, e ele reformulou tudo, ele que trouxe essas questões de propaganda de massa, que é bem típico, que a União Soviética fez também, inclusive, pra época e tudo, e foi um dos grandes responsáveis pela vitória do Hitler, essa propaganda, e o marketing estuda muito a propaganda dele até hoje, né? E ele falava, por exemplo, ele tinha isso tá no meu livro, inclusive, um subcapítulo do livro, e isso é verdade, nós temos 70% do nosso corpo é água, né? Então, a água, quando você tem um som muito forte, ela vibra. Se você põe um som muito forte, você pode perceber que a água vibra. Então, o que ele fazia? Ele sabia que você, com o sentimento de barulho, de rebanho, o seu sangue vai ferver mais, vai vibrar mais. Então, por isso que os nazistas faziam aquelas marchas, era toda uma parafernália, né? Que o Julius Streicher fazia também lá as reuniões de Nuremberg e tudo. Que era uma coisa assim, tipo, que você ficava hipnotizado, né? Hoje a gente não tem isso, mas basicamente você tem, por exemplo, sei lá, num show de rock, você vai lá, tá todo mundo lá com aquela música, você fica também assim, isso é contagiante, né? A vibração é contagiante porque nós temos uma boa parte do nosso corpo de água. E o Goebbels, ele falava que tinha, acho que, eu não lembro a quantidade exata de megahertz, acho.
mas não tem uma quantidade exata de megahertz que eles até proibiram depois da Segunda Guerra, que pode causar esse sentimento de transe nas pessoas, né? Então até as gravadoras de disco e tudo, eles proibiram se produzir música com essa quantidade de megahertz para não provocar isso nas pessoas, né? Mas ele soube que a música fazia isso, então ele colocava aquelas músicas, até música clássica mesmo, aquelas músicas orquestradas, assim, muito de barulhos de sinfonia e tudo mais, e deixava as pessoas em transe, né? Então é uma coisa curiosa. Tem o sentimento de rebanho, claro, mas a gente é totalmente manipulável nesse sentido também, né? Porque a gente é matéria, nosso corpo é matéria, tem água, tem, enfim. Então, da mesma forma que a matéria ela pode ser transformada com uma intervenção artificial e tudo mais, a gente pode transformar o nosso sentimento, às vezes, por isso. E as redes sociais fazem isso também, né? Elas definem muito bem o nosso humor também, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente compartilha, enfim, elas determinam muito bem isso. Tem uma série de estudos, né? Tentando, enfim, descobrir como que as redes sociais elas influenciam no nosso comportamento também, né? Com certeza, se o Goebbels fosse vivo hoje, ele ia utilizar as redes sociais para fazer isso, né? Post patrocinado. Post patrocinado. Ia ter um monte. Mas interessante, então quando o ser humano ele faz parte de um grupo, meio que a trava moral dele diminui bastante. E aí ele se sente habilitado a fazer coisas que ele não faria se ele tivesse como um indivíduo.